Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme. Para a aula de hoje, eu escolhi um modelo muito bonito e delicado para vocês. Ele é um modelo ponto reto com ponto ilhós e ilhós diamante. Então é um modelo muito bonito, delicado e o melhor de tudo é que ele é muito gostoso de você bordar. Quando vocês assistirem a aula, no final, deixe para mim a sua curtida, deixe o seu comentário para eu saber se vocês estão gostando da aula, se os vídeos e a gravação estão ficando boas. Então, no final da aula, depois que vocês assistirem e bordarem, deixe para mim a sua curtida. Para esse modelo, eu vou utilizar um tom mais escuro para fazer a grade em ponto reto. Aqui estou utilizando a linha Cleia, um tom de Marsala 7136. Então, escolhi uma cor mais escura para dar o realce na grade. Para o ilhós, eu vou utilizar uma linha laranja 4156 e o ilhós diamante a 1289, um tom de amarelo. Então, ó, eu escolhi duas cores da mesma cartela, porque eu não quero uma diferença muito grande entre os dois pontos ilhós. Então, escolhi aqui da mesma cartela, mas você também pode fazer os dois pontos utilizando a mesma cor. Pode fazer também com mais cores, intercalando várias cores, né? Aqui você pode escolher a combinação e a quantidade de cores que você mais gostar. E estou utilizando a linha verde 5791. Você percebe que ele é um tom de verde que ele se aproxima também com a tonalidade mais clara do ponto ilhoso, que eu também não quero ter um realce muito grande entre o verde e o laranja com amarelo. Então eu vou ter o ponto ilhós e o ilhós diamante, ó, com tons mais delicados. São cores bem alegres, ó, e um tom bem escuro para a grade, para fazer o realce e o contraste também com o ponto ilhós. Então aqui você vai escolher a marca de linha que você mais gostar de bordar, a espessura também da linha que você mais gostar. Então você pode escolher de acordo com o seu gosto, de acordo com o material que você vai utilizar e também as cores conforme a cor da sua toalha e o seu gosto também. Pode escolher uma cor para o ponto ilhós, pode escolher várias cores, fazer bem colorido. Aqui eu vou utilizar o etamine comum, que eu vou bordar uma amostra, mas você pode bordar direto no barrado da toalha. Ele é um desenho que tem 48 pontos de altura, mas é um desenho que você pode adaptar. Você pode fazer ele em barrados de pano de prato, fazendo menos carreiras. Pode fazer em barrados maiores, aumentando a quantidade de repetições dessa carreira. Então, é um desenho que você pode fazer vários tipos de trabalho, fazendo a quantidade de carreiras que couber no espaço que você tem para o seu trabalho. Então, aqui eu vou fazer um desenho que tem 48 pontos de altura. Para esse modelo, eu vou utilizar 24 centímetros de largura por 14 centímetros de altura. Então, aqui utilizando essa medida para fazer uma amostra no etamine comum, mas como eu falei, você pode bordar direto no barrado da toalha. Para iniciar, você encontra o centro do seu tecido, tanto na altura quanto na largura. Vai encontrar o furo do centro, vai marcar aqui o furo do centro e vamos começar o bordado com a cor que você escolheu para fazer o ponto reto. Então, vou aproximar bem. E o nosso desenho, ele começa a partir do furo de número 9. Então, vou contar a partir desse do centro, que a gente marcou. Ele é o primeiro, você vai contar 9 furos para baixo. Vai começar nesse furo. Eu vou dividir a linha, eu vou bordar um lado, depois o outro. Mas também você pode bordar com a linha inteira, você não pode escolher aqui a maneira que você acha mais fácil. Então, vou dividir a linha, bordar um lado, depois o outro. Vou começar contando com esse que eu saí com a minha agulha. Ele é o primeiro, vou contar 3 furos para cima. Então, 1, 2, 3. E na carreira ao lado, eu vou sair na reta do segundo furo. Então, contei aqui 1, 2, 3 furos. Quando eu conto 1, 2, na reta desse segundo, você sai na carreira ao lado. Você vai fazer uma linha com 3 furos de altura. E vai sair na reta do segundo. A repetição da nossa grade é só essa contagem. A partir desse que você está,
1, 2, 3, sai na reta do segundo furo. E você vai fazer isso 7 vezes. Então, você vai fazer aqui subindo 7 fios. Assim que você fizer o 7º fio, também sai na reta do segundo furo, só que agora a gente vai começar a descer. Então, agora você vai contar, a única diferença é que você vai contar agora os 3 furos para baixo. Então, a partir desse que você está, 1, 2, 3, e sai na reta, ó, do segundo furo. Então, bem fácil, ó, de você acompanhar. Sempre 3 furos e comprimenta a sua linha. E sempre sai com a ponta da sua agulha na carreira ao lado, na reta do segundo furo. E também vai descer 7 vezes. Chegando no 7, você começa a subir de novo. Então, de novo, conta os 3 furos para cima, sai na reta do segundo. E sempre contando o 7º fio que você fez como o primeiro. Então, aqui a gente fez 7, o do alto aqui ele já é o primeiro, desce 7. Esse mais baixo ele já é o primeiro, sobe 7. Você vai fazer esse zigue-zague até o final do seu barrado, só que você vai terminar esse desenho com a última carreira subindo 7. Então, quando você chegar próximo ao final do seu barrado, que você subir 7 pontos, então daí você vai parar de fazer o zigue-zague. Assim, você vai fazer, ó, todo o zigue-zague e você vai ter esse resultado, ó, terminando com a ponta mais alta, ó, quando chegar próximo ao final do seu barrado, que você fizer a última carreira subindo, ó, então você encerra aqui essa parte do desenho. Agora, você vai contar, eu acabei de sair com a minha agulha nesse furo, a partir desse furo, ele é 1, eu vou contar 3 para cima, e vou voltar no mesmo lugar. Então, esse primeiro fio aqui, ele vai ficar unido, ó, em linha reta. Agora, eu vou sair na reta do segundo furo. Desses 3 furos que eu acabei de contar, ó, 1, 2, 3, eu vou sair na reta 1, 2, ó, na reta do segundo. Então, primeiro volta para o mesmo lugar. Depois sai na reta do segundo, agora para a esquerda, porque nós vamos voltar fechando aqui o desenho. Então, você vai ter esse desenho, vai ter uma linha de 3, vai sair na reta do segundo furo. De novo, conta 3, ó, 1, 2, 3, sai na reta do segundo, agora sempre para a sua esquerda, na direção onde a gente vai fazendo o bordado. E também vai fazer isso 7 vezes. Mas antes de continuar fazendo aqui o zigue-zague, eu vou pegar a linha que eu deixei reservada do outro lado e vou primeiro fazer a segunda parte desse lado. Porque com os dois lados bordados vai facilitar na hora de você fazer a parte de cima e não precisar fazer muita contagem. Então, eu peguei aqui a segunda da linha, deixei, ó, aquela primeira parte reservada, depois a gente volta a bordar ela. Sai no segundo furo agora do outro lado. E vamos fazer a mesma contagem agora para o outro lado. São 3 furos, sai na reta do segundo. São 3 furos, sai na reta do segundo. Esse de baixo já é o primeiro. E vai fazer a mesma coisa. Sobe 7, desce 7 até o final, até você chegar ao final do seu barrado e terminar com a ponta do seu desenho subindo. Então, assim que você bordar toda a carreira fazendo zigue-zague, você vai ter esse resultado. E agora a gente vai fazer do outro lado o mesmo que a gente fez aqui. Vamos fazer uma linha reta na mesma direção do último ponto. Então, vim fazendo zigue-zague. Quando eu fiz a última carreira subindo, eu encerro o desenho. Então, vou fazer a linha de número 7 agora. Vou subir 3 furos. Então, a partir desse que eu estou, eu vou contar 1, 2, 3. Vou sair do terceiro furo. E vou voltar no mesmo lugar. Então, isso aqui você vai fazer quando você fizer os cantos. Volta no mesmo furo e já sai na reta, ó, do segundo furo. Na carreira ao lado e na direção onde você vai agora voltar fechando o desenho. Então, as pontas você vai ter 2 fios, ó, unidos na mesma reta. E agora volta a fazer aquela contagem. São 3 furos de comprimento, sai sempre na reta do segundo.
E de novo, contando esse como primeiro, eu vou fazer uma reta de 7. Depois começa a descer 7. Então, do mesmo jeito, é só contar 3 furos para baixo e sair na reta do segundo. Quando você descer os 7 fios, você vai chegar no mesmo ponto da carreira de baixo. Então, vou fazer aqui os 7 fios. 6 e o 7. Quando você fizer o 7, você vai chegar no mesmo ponto da carreira de baixo. Igual lá no canto, ó. Então, você vai ter um triângulo, ó, terminando aqui os dois lados iguais. E do mesmo jeito, você vai, do mesmo jeito que a gente fez aqui no canto, ó, sai na reta do segundo furo, contando os 3 furos desse último fio, sai na reta do segundo, e começa a subir 7 de novo. E vai fazer todo o zigue-zague. Então, acabando essa linha, você pega a linha do outro lado e faz a mesma coisa. Sobe 7, desce 7, vai encontrar com esse ponto, sobe 7, desce 7, até você fazer toda a carreira e você ter todos os triângulos, ó, fechados. Então, aqui, ó, eu vim fazendo, ó, fechando aqui os balõezinhos, deixei um pedaço, ó, de linha, que eu vou fazer depois o arremate, peguei aquela ponta que eu deixei separada aqui no final, estou fazendo aqui o bordado, e agora eu vou encontrar com o outro lado da linha. Então, você vai borda um lado, depois borda o outro, até que os dois lados se encontrem. Você vai ter, ó, esse resultado. Então, você vai fechar todos os balõezinhos, ó, fica bem bonito. E agora nós vamos fazer o arremate. Como nós temos 2 linhas de arremate para fazer no mesmo espaço, você vai fazer de um lado e o outro para o outro lado. Então, eu vou começar fazendo aqui essa linha que eu já estou com ela na agulha. Vou pegar a trama mais próxima de onde eu estou com a minha linha. Nessa mesma carreira, subindo e indo na direção do lado aqui que eu vou fazer o arremate. Então, vou subir, vou pegar mais uma trama dessa mesma carreira, passando, ó, por baixo do fio bordado, pegando somente as tramas, igual no vagonete. Vou pegar agora uma trama na carreira ao lado. Então, sempre seguindo ao lado onde tem o desenho. Então, quando você muda de carreira, você trava o seu arremate. Então, quando você muda aqui, esse é um arremate que ele vai ficar bem forte, você pode lavar que ele não vai soltar. E depois, nessa segunda carreira, você vai pegar mais um ponto, também, ó, sempre passando por baixo do bordado, para esconder bem aqui o arremate. Então, está pronto aqui o primeiro arremate. Ele fica forte, é um arremate que ele não solta, você pode lavar que ele não vai soltar. O importante é você pegar 2 tramas em uma carreira, 2 tramas na outra, porque assim você trava bem ele, fica bem forte. Você só não pode fazer esse arremate pegando as 4 tramas em linha reta. Ele vai segurar, mas ele vai ser um arremate mais fraco. E agora eu vou fazer o arremate do outro lado, feito do mesmo jeito, só muda aqui a direção das tramas que eu vou bordar. Então, uma trama mais próxima de onde eu estou com a minha linha. Uma trama nessa mesma carreira, seguindo aqui a mesma carreira, a segunda trama. Na carreira ao lado, na direção do desenho, ó, na carreira ao lado, pego uma trama. Então, quando eu pego essa trama na carreira ao lado, ó, eu já travo o arremate. Mas, por segurança, você sempre pega mais uma trama. Para garantir aqui a segurança do seu arremate, você pega uma segunda trama. Então, você 4 tramas, 2 em uma carreira, 2 em outra. E aqui está pronto o seu arremate. Agora, você vai fazer esse mesmo desenho, vai fazer mais uma carreira em cima e a outra embaixo. Quando você for fazer com 48 pontos de altura, você vai fazer essa carreira do centro, uma em cima, outra embaixo, que daí você já tem um tamanho bacana para o seu desenho. Você pode fazer somente essa carreira, se você quiser fazer um detalhe bem simples, embarrado daquelas toalhinhas de mão.
Então, você pode fazer a quantidade de carreiras que você quiser, dependendo da largura do barrado que você escolheu. Para iniciar a segunda carreira, eu vou fazer agora a carreira na parte de cima. Então, essa é a carreira do centro, vou fazer uma carreira agora acima. Primeiro eu vou ver onde eu fiz o meu arremate. Eu vou só marcar com a ponta da agulha para me saber aqui em qual das pontas que eu tenho o arremate. Eu vou fazer meu próximo arremate em um lugar mais longe desse. Senão depois, quando eu olhar o avesso, eu vou ver um monte dessas marcas de arremate muito próximas uma da outra. Então eu vou espalhar esses arremates a cada carreira, fazendo ele em uma ponta diferente. Então agora, como eu tenho esse meu arremate feito aqui no centro, eu vou começar a fazer meu bordado, ó, na carreira da ponta. Vou sair, ó, no mesmo furo da ponta mais alta. E dessa vez eu não vou dividir a linha. Como eu já fiz na primeira parte, eu dividi a linha e já centralizei o meu desenho, os dois lados já terminaram iguais, então agora eu não preciso mais dividir a linha. Então eu vou pegar, eu vou deixar um pedaço de linha para fazer depois o arremate. E do mesmo jeito, os dois arremates vão ser feitos no mesmo lugar. Então eu vou fazer a volta completa até chegar aqui e depois fazer os dois arremates também. Sai no mesmo furo, conta os 3 para cima, sai na reta do segundo. Então vai ser o mesmo passo a passo. Esse já é o primeiro. Você vai fazer agora subindo, ó, você vai fazer uma reta de 7 pontos. Assim que você fizer o 7º ponto, você sai também, ó, na reta do segundo furo. E agora vai descer 7. E do mesmo jeito, você vai, quando você descer o 7, você vai encontrar no mesmo ponto, onde a gente iniciou aqui no mesmo ponto, você vai encontrar também aqui no mesmo ponto, e depois vai começar a subir de novo. Então vai fazer o mesmo zigue-zague. Sobe 7, desce 7, vai fazer isso até o final. Quando você chegar no último quadradinho, você vai subir aqui. Sobe 7, desce 7, vai encontrar, e você vai subir 7, para daí encerrar essa carreira. Então, quando chegar no último ponto aqui do balãozinho, você ainda vai subir 7. E assim que você fizer a carreira completa, você vai ter esse resultado. Vai fazendo o zigue-zague até você terminar subindo aqui os 7 pontos. Subiu os 7, você vai fazer aquele mesmo passo a passo. Você conta os 3 para cima, volta para o mesmo lugar, sai no terceiro furo. Então a ponta aqui vai ficar unida. E agora você continua fazendo aqui o mesmo zigue-zague para o outro lado. Então o mesmo passo a passo que a gente já fez na primeira carreira. É só você vir subindo os 7 pontos, descendo os 7, vai encontrar com o mesmo ponto, igual encontramos aqui na primeira parte. E você vai fechando aqui o desenho até você ter uma segunda carreira de balãozinhos. E assim que você terminar aqui de fechar os balãozinhos, você chegar no último balãozinho, na reta do último, você vai fazer o sétimo ponto. Então faz aqui o 7º, vai contar os 3 furos para baixo na mesma reta. O primeiro você volta para o mesmo lugar, para depois você sair na reta do segundo furo, ó, o canto ele ficar retinho igual aqui embaixo. E agora você encerra fazendo aqui os 7 pontos, para você encontrar com aquela linha de início e a gente fazer o arremate. Então, viu que trabalho fácil de você fazer, ele é bem gostoso. Acredito que vocês não vão ter dificuldade em fazer esse modelo e vão ficar muito felizes com o resultado dele. Encontrei aqui, fiz os 7 pontos, agora vamos fazer o arremate. Arremate feito da mesma maneira. Um lado da linha você faz o arremate para um lado e o outro dessa linha para o outro. Como aqui a gente tem um encontro, ó, de várias linhas, você pode escolher fazer o arremate desse lado, desse, ó. Você pode escolher. E esse, como está mais próximo desse lado que a gente acabou de fazer, então eu vou fazer o arremate para esse lado. Você escolhe o lado que você acha que fica mais próximo
e mais fácil de você esconder a linha. Então, peguei uma trama nessa mesma carreira, passando por baixo do fio bordado. Na carreira ao lado, na direção onde tem bordado, pego mais uma trama. E nessa mesma carreira, mais uma também, ó, passando por baixo do bordado. Corta a próxima. E agora, com a outra ponta, a mesma coisa. Você escolhe onde fica mais fácil de você esconder o arremate. Então, eu vou pegar por baixo dessa trama, por baixo do fio. Vou fazer o arremate pro lado da esquerda. Ó, pegar uma trama nessa mesma carreira. Vou fazer do lado esquerdo porque, ó, eu tenho essa linha que fica mais próxima de onde eu estou com o bordado. Então, eu vou passar por baixo desse ponto. E um também nessa mesma carreira. Você só muda a direção da agulha. Se você não quisesse fazer pro lado esquerdo e quisesse fazer pro lado direito, ao invés de você entrar nesse ponto, ó, era só você entrar ao contrário e já sair no ponto ao lado. Então, o que vai mudar é a direção da agulha. Você vai indo com a direção da agulha na direção onde você quer fazer o bordado. Ó, já escondi aqui o arremate lá da primeira carreira, ó, está longe, então você já começa, ó, a ter os seus arremates mais escondidos por causa da quantidade de linhas que você já tem bordado. E agora já temos duas carreiras bordadas, ó, dois balãozinhos. Esse é o balãozinho do centro. Agora a gente vai fazer o mesmo passo a passo na carreira de baixo. Então, inicia do mesmo jeito, você escolhe uma das pontas. Pode escolher qualquer ponta também que você quer iniciar. Deixa um pedaço de linha atrás para fazer depois o arremate feito da mesma maneira. E vai fazer o mesmo passo a passo. Conta os 3 furos, sai na reta do segundo furo na carreira ao lado. E vai fazer agora o mesmo passo a passo, vai fazer todo o contorno até você fazer mais uma carreira. Então, desce 7, sobe 7 até o final. Quando chegar ao final, você desce 7. Terminando aqui, descendo 7, você faz a linha na mesma reta e volta fechando aqui na parte de baixo. Você vai ficar um total, ó, de 3 balõezinhos. Na lateral, é só você contar 1, 2 e você vai ficar com 3 balõezinhos. Então, chegou aqui, encontrou, subiu, encontrou com essa ponta, desce 7, faz uma linha reta igual aqui em cima, depois desce 7. Depois que você desceu 7, você volta fechando os balõezinhos. E assim você vai ter 3 carreiras de balõezinhos. Assim que você terminar de bordar as 3 carreiras, você vai ter esse resultado. Então, você vai contar como vai formar vários balãozinhos. Você conta sempre a partir desse balãozinho da lateral. Que assim você consegue ver a direção das carreiras e contar quantas carreiras você fez. Então, quando você terminar, você tem que ter, ó, 3 balõezinhos fechados, ó, aqui na lateral. Como eu falei no início, é um desenho que você pode fazer de vários tamanhos. Então, você pode fazer uma carreira com apenas um balãozinho. Se você tem um barrado de pano de prato que não é muito alto, você pode fazer 2 carreiras. Quando você fizer um desenho que tem carreiras ímpares, então com apenas uma carreira, ou com 3, ou com 5, você vai iniciar do mesmo jeito que eu ensinei. Dobra, encontra o furo do centro, conta 9 e começa a bordar aqui como eu ensinei, igual o mesmo passo a passo. Se você for fazer um número de carreiras par, então você vai fazer 2 carreiras em um pano de prato. Quando você fizer 2 carreiras, você dobra o tecido, encontra o centro na altura e na largura. Encontrou o furo do centro, você não precisa fazer a contagem dos 9. O seu centro vai ser exatamente esse ponto, que fica entre o fiozinho do balãozinho de baixo e o fiozinho do balãozinho de cima. Encontrou o centro, conta 3 para cima e vai fazer exatamente o passo a passo que eu ensinei. 3 balãozinhos para cima, faz o zigue-zague, termina subindo, fez essa parte subindo mais próximo ao final, continua para cima, fechando o balãozinho. Depois volta no mesmo lugar e faz a carreira de balãozinho para baixo. Então, essa é a única diferença. A maneira de fazer também, o passo a passo é igualzinho. O que vai mudar é que se for carreiras ímpares, você começa do centro, conta 9,
Quando você contar 9, você vai chegar exatamente, ó, nesse furo, que ele é o mesmo lugar que você vai começar se você fizer carreiras pares. Então, se for par, é só dobrar, encontra o furo do centro e segue o mesmo passo a passo lá do início do vídeo, só não contar os 9 furos. Então, você pode fazer vários trabalhos com tamanhos diferentes, dependendo do tecido, ou da toalha, ou do pano de prato que você escolheu para bordar. E agora vem a parte mais legal do nosso trabalho. Nós vamos preencher nosso desenho com ponto ilhós e ilhós diamante. Por que essa é a parte mais legal? Porque ele é um modelo que você pode escolher a maneira que você quiser preencher. Então eu escolhi duas cores. Vou fazer o ponto ilhós de laranja e o ilhós diamante de amarelo. Você pode escolher apenas uma cor, pode escolher duas, pode escolher várias tonalidades. Então aqui você vai fazer a combinação de cores que você preferir. E também os lugares onde você vai preencher. Você pode fazer toda a carreira do primeiro balãozinho. Sempre a gente vê a carreira a partir da ponta aqui, ó. Você pode fazer toda essa carreira com a cor laranja, com ilhós. A segunda, ó, somente essa carreira onde começa aqui o balãozinho na lateral. A terceira, todo com ponto ilhós. Depois que você fez essas carreiras, você tem esse espaço que fica no centro, entre uma carreira e a outra. Esse espaço você pode fazer com o ilhós diamante, em uma segunda cor. Então, vai ficar esse espaço, ó, essa carreira e essa. E entre uma carreira de balãozinho e a outra. E você pode fazer esse espaço todo com uma segunda cor, fazendo ilhós no centro e o ilhós diamante nesse espaço entre as duas carreiras. Você pode fazer um ilhós nessa carreira, pular um balãozinho e fazer no próximo, fazer intercalando um sim ou não. Pode fazer o ilhós diamante com ilhós intercalados em todas as carreiras. Pode fazer somente os 3 balãozinhos, ó, contando 1, 2 e 3, ó. Você pode fazer esses 3 balãozinhos preenchidos com ponto ilhós. Esse espaço aqui você não faz, ó. Faz esses 3. Esse você não faz, ó. Faz esses 3 que você vai ter esses 3 balãozinhos preenchidos. E depois faz a mesma coisa com a parte de baixo. Preenche 3. Esse do centro aqui você não preenche. Preenche esses 3. Esse não preenche, para ficar somente os balãozinhos. Então aqui a combinação, o desenho, você vai escolher, pode escolher do jeito que você gostar. Pode preencher somente, ó, as carreiras em diagonal. Pode fazer aqui uma carreira de ilhós, a próxima com ilhós diamante, a outra de ilhós intercalando. Então aqui você pode inventar, usar a criatividade, que você vai poder fazer vários tipos de trabalho, trabalhos diferentes em cada toalha que você escolher. Você pode fazer uma montagem diferente e com o mesmo ponto você fazer vários modelos. Então eu vou fazer esse meu modelo, eu vou intercalar, vou fazer um ilhós diamante e um ilhós comum intercalados. Vou usar somente as carreiras e balãozinhos principais, aquelas 3 carreiras. Nesse espaço aqui eu não vou fazer nenhum ponto, vou deixar em branco. Então eu vou começar a partir do centro, aquele balãozinho quando a gente dobrou e encontramos o centro, vou começar a partir dele fazendo o ponto ilhós diamante. A partir do centro eu vou contar 4 furos para baixo. 1, 2, 3, 4. Porque eu gosto de começar o ponto ilhós e o ilhós diamante sempre da lateral para o centro. Se você já está acostumado a bordar o ponto ilhós, você pode, do centro, você pode começar a partir do centro e você começa a fazer seu ponto. Então eu contei aqui 4 furos para baixo. Deixe um pedaço de linha teste para fazer depois o arremate. O ilhós diamante, para quem está iniciando, é mais fácil primeiro fazer as 4 linhas principais dele. Então você volta para o centro. Então contou os 4 furos, depois volta para o centro. Agora eu vou contar os 4 para a direita. 1, 2, 3, 4 furos para a direita. Volto para o mesmo lugar. 4 furos para cima. Volto para o mesmo lugar. E 4 furos para a minha esquerda. Para quem acompanha as minhas aulas,
vai perceber que esse ilhós que eu estou bordando, ele é um pouquinho menor que o que a gente está acostumado a bordar. Normalmente nos outros trabalhos, a gente sempre conta 5 furinhos e a gente faz um ilhós maior. Então, para esse modelo, eu vou fazer ele um pouquinho mais delicado, então eu fiz ele com 4 furos. E o que vai mudar? Nós vamos ter menos linhas para fazer nas laterais. Então, fiz as 4 linhas principais. Agora eu vou preencher em diagonal esses furos que ficaram entre uma linha e a outra. Então, entre essa linha e essa, vindo em diagonal, a gente tem 1 e 2 furos. Quando você fizer o ponto ilhós utilizando 5 furos para fazer essas linhas principais, você vai ter 3 furinhos entre um fio e outro. Então, aqui eu contei 4. Então, entre um fio e outro, eu tenho apenas 2 fios. Então, é só você sair no furo em diagonal, volta para o centro. Agora, entre essa linha e a de baixo, você vai sair no furo em diagonal, volta para o centro, sai no próximo, volta para o centro. Vai fazer isso a volta completa. Agora, entre esse fio e esse, em diagonal, volta para o centro, o próximo furo, volta para o centro, agora já sai lá do outro lado, vai preencher os 2 espaços, e aqui está pronto o nosso ponto. Então, aqui eu fiz um ilhós diamante menor que o que a gente está acostumado. Se você quiser fazer o ilhós com os 5 furos, também pode fazer. Você tem espaço ainda para fazer um ilhós maior, se você preferir. Para fazer o arremate, é só você fazer a volta completa passando por baixo dos fios bordados. É um arremate que ele segura bem, porque esses fios eles são apertados. E como a gente vai fazer mais passagens de linha embaixo desse mesmo ponto, os fios eles ficam bem presos embaixo do ponto. Então, ó, faz uma volta completa passando por baixo dos fios, sem passar para o lado direito. Agora, com a linha de início, você vai fazer a mesma coisa. Só passar por baixo dos fios bordados. Quando você faz a linha de início, quando você começa da lateral para o centro. Quando você vai fazer o arremate, você inicia ele, ó, a sua linha fica torta. Ela só fica torta quando você começa o ilhós da lateral para o centro, igual eu mostrei para vocês. Então, você vai fazer a volta completa para não ficar esse espaço. Você faz aqui a volta completa do desenho. Quando você fizer a volta completa, você passa por baixo desse primeiro fio, aquele que ficou torto. E puxa esse fio para o centro. Ó, ele vai ficar certinho, igual aos outros. Depois passa por mais alguns pontos. Ó, e assim todos os seus fios eles ficam retos. Então, está pronto aqui o nosso ponto ilhós diamante. Dessa vez, feito com 4 furos de comprimento, as linhas principais. Agora eu vou fazer a folhinha. Eu vou pegar agora o tom de verde. Também escolhi um tom bem delicado. Eu não quero que esse desenho ele fique muito preenchido. Eu vou fazer as grades, mas vou fazer detalhes mais delicados dentro. Então, o ponto ilhós e o ilhós diamante, eles vão ser menores e também com cores mais delicadas. Para fazer a folhinha, nós também vai ser uma folhinha diferente. Nós vamos começar na parte mais alta aqui do desenho. Deixo um pedaço de linha até para fazer o arremate depois. Vou fazer uma linha com 3 furos, ó, 1, 2, 3. Volto para o mesmo lugar. Em diagonal, vou fazer uma linha. Volto para o mesmo lugar. Em diagonal para o outro lado. Então, também vai ser um desenho bem diferente. A gente também está acostumado a fazer as folhinhas na diagonal do ponto ilhós. Dessa vez a gente vai fazer nas pontas. Para o avesso,
Se você for direto para a outra ponta, você vai ficar com a sua linha esticada por fora do ponto ilhós. Então, primeiro você vai passar por baixo daquela linha principal, onde você fez o começo da folhinha. Primeiro você passa por baixo, para depois passar por baixo dos fios, até chegar próximo ao próximo ponto, ó. Então, você fica com o avesso bem legal, porque ele fica bem parecido com o lado direito. Você consegue fechar o desenho da folhinha. Terminou um lado, agora também 1, 2, 3 furos. Volta para o mesmo lugar. Faz a diagonal para um lado. Volta para o mesmo lugar. Faz a diagonal para o outro lado. Ó, não importa qual lado primeiro, você faz primeiro, só fazer um diagonal de cada lado. Agora a outra ponta, só que antes você vem para o lado avesso, passa por baixo daquele fio principal, por baixo dos outros pontos, que assim você fecha bem aqui o desenho da sua folhinha, e esconde também a passagem de linha, e agora sai na outra ponta. Também vai fazer os 3 fios, esse primeiro com 3 furos de comprimento, e os outros é só você pegar uma diagonal e volta para o mesmo lugar. Então, a partir da ponta, faz uma diagonal. Terminou os 3 fios, você vai sair na próxima ponta. Só que antes, vem para o avesso, passa por baixo desse fio da linha principal, onde você fez a folhinha, passa por baixo dos pontos e sai na outra ponta do fio principal. Agora de novo, 3 furos. Volta para o mesmo lugar, uma diagonal, volta para o mesmo lugar, faz a segunda diagonal. Está pronta aqui a nossa folhinha. Agora, o arremate, ele é feito da mesma maneira que a gente fez o arremate do ilhós. Você vai primeiro, passa por baixo da linha do fio principal. Primeiro você tem que fechar a folhinha. Depois que você fechou a folhinha passando por baixo do fio principal, igual você fez nos 4 lados, agora sim você vai dar uma volta completa por baixo dos fios do ilhós. Então, por isso que eu falei, é um arremate forte, porque você vai ter várias linhas passando por baixo do ponto. E uma linha acaba prendendo a outra. Então, o seu arremate, ele fica um arremate mais forte, porque ele vai ficar bem fechadinho aqui o seu ponto. Então, fez uma volta completa. Se quiser fazer um pouquinho mais por segurança, se você não sentir muita segurança, pode fazer um pouco mais de uma volta. E agora, com a linha de início, você vai fazer a mesma coisa. Com a linha de início, primeiro passa por baixo do fio principal, que é aquele fio que faz ponta com a sua folhinha. E vai fazendo também a volta completa. Vai fazer a volta completa aqui, chegando até o início onde você começou a fazer o ponto dessa linha. Corta próximo. E aqui está pronto também, ó, seu arremate. Então, fazendo aquelas passagens por baixo do ponto, você consegue ficar com a folhinha bem fechadinha, igual ao lado direito, e as suas linhas não ficam transpassadas. Porque o ponto reto, ele não tem um avesso perfeito, ele tem um avesso limpo e organizado. O ponto ilhós, agora eu vou fazer com a segunda cor e vou fazer no balãozinho ao lado, que eu vou intercalar nessa carreira. Eu vou fazer um ilhós diamante, um ilhós diamante, vou intercalar. Então, no quadrado, no balãozinho ao lado, também vou encontrar o centro. Dessa vez eu vou contar 3 furos para baixo. Então, 1, 2, 3 furos. Do mesmo jeito, deixo um pedaço de linha atrás para fazer o arremate. Volto para o terceiro furo, porque ele vai ser o centro do nosso ponto ilhós. Para quem está iniciando, nós vamos também fazer os fios principais do ponto ilhós para depois a gente ir preenchendo. Então, volta para o centro,
Agora você vai pular um furo ao lado desse que você contou, o terceiro furo, pula um e vai bordar no próximo, em diagonal. Ou também, se você achar mais fácil, é só você contar a partir do centro, 1, 2, 3 pontos em diagonal, volta para o centro. Agora você vai fazer um fio para a sua direita, contando também 3 furos. Vão ser sempre 3 furos de comprimento cada fio. Você faz uma linha reta, um diagonal. Uma linha reta, agora você conta 3 furos em diagonal. Agora, 3 em linha reta. Vai fazer a volta completa. 3 em diagonal. 3 em linha reta. 3 em diagonal. Volta para o centro. Então, aqui eu terminei as linhas principais do ponto ilhós. E do mesmo jeito que a gente fez com o ilhós diamante, agora nós vamos preencher o espaço que ficou entre um fio e o outro. Então, entre esse fio da esquerda em diagonal e o do centro, tem esse furo aqui, ó. Então, você sai nesse furo, volta para o centro. Agora, sai nesse furo aqui que fica entre o fio do centro e o fio da direita. E também, ó, vai preencher a volta completa, preenchendo todos esses furos que ficaram entre os fios. Então, para quem não conhece, esse é o ponto ilhós. Então, também fácil, gostoso de fazer. Se você preferir, pode fazer esses pontos com linhas de meada de ponto cruz, utilizando 2 fios. Pode utilizar linhas mais finas, pode fazer a grade em ponto reto com uma linha um pouco mais grossa e fazer o ilhós com uma linha mais fina, porque é um ponto mais delicado. Então, você pode escolher a espessura de linha que você acha que fica mais bonito, conforme o seu trabalho e o tecido que você está usando. Então, aqui, ó, terminei o ponto ilhós, agora eu vou mostrar para vocês o arremate. Do mesmo jeito que o ilhós diamante, passa por baixo dos fios do bordado, sem passar para o lado direito. Vai fazer aqui a volta completa. Fez a volta completa, corta próximo. Agora eu vou fazer o arremate com a linha de início. Então, do mesmo jeito que eu falei para vocês do ilhós diamante. Quando a gente começa da lateral para o centro, esse primeiro fio que a gente faz, ó, esse início aqui do arremate, ó, vou puxar para vocês verem, ó, ele fica torto, ó. Então, fica esse espaço em branco aqui no nosso desenho. Para não ficar esse espaço em branco, você primeiro faz a volta completa, passa por baixo desse fio que ficou torto, puxa ele para o centro e depois passa por mais alguns pontos. Então, é só se o seu primeiro fio, a linha de início, ele ficar torto. Senão, você só faz a volta completa, não precisa fazer essa passagem por baixo do fio. Porque, ó, ele fica depois bem fechadinho. Então, aqui está pronto o nosso ponto ilhós. Temos o ilhós diamante e o ilhós. E agora vamos fazer a folha. Então, vou pegar aqui mais um pedaço de linha verde. Eu vou utilizar o mesmo verde para os 2 pontos, porque eu não quero que ele fique tão colorido. Eu já tenho a linha amarela, laranja, que são linhas bem fortes, que realçam bem. Fiz aqui um verde também, com a mesma cartela, cores bem alegres. Então, para não fazer tantas cores, eu vou utilizar o mesmo verde também no ponto ilhós. A folhinha é feita da mesma maneira que o ilhós diamante. Deixa eu pegar as linhas atrás para fazer o arremate depois. A contagem é a mesma. Começa no terceiro fio, o fio do centro. Conta 3 furos para cima, volta para o mesmo lugar, em diagonal, desce um furo, volta para o mesmo lugar. É a mesma folhinha do ilhós diamante. Faz um diagonal de cada lado. Agora você vai sair no terceiro fio do outro lado, só que antes a gente tem aquela passagem de linha para o nosso avesso ele ficar
mais organizado. Primeiro, você vai passar por baixo do terceiro fio, que é o fio que você iniciou a folhinha. Passa por baixo dos outros fios e sai próximo de onde você vai entrar para fazer o próximo ponto, que é o terceiro fio do outro lado. Agora, de novo, faz os três furos, volta para o mesmo lugar, faz um diagonal para um lado, um diagonal para o outro lado, vai para o avesso, passa primeiro por baixo do terceiro fio, depois faz em linha reta, passando por baixo dos fios até chegar próximo aqui ao outro ponto, sempre no terceiro fio. Conta de novo, os 3 furos, volta para o mesmo lugar, um diagonal para um lado, não importa o lado que você vai fazer primeiro, o resultado é o mesmo, um diagonal para o outro lado. Agora você vai sair do outro lado, ó, antes faz aquela passagem. Então, primeiro passa por baixo do terceiro fio, depois vai passando por baixo dos pontos até chegar próximo onde você vai sair. Então, você percebe ó, que você consegue fechar as suas folhinhas, elas vão ficar bem parecidas com o lado direito, ó. E agora, vamos fazer o último lado. Faz os 3 furos, volta para o mesmo lugar, um diagonal, volta para o mesmo lugar, diagonal para o outro lado. Ó, e está pronto aqui o nosso ilhós com as folhinhas. O arremate feito da mesma maneira. Primeiro, você passa por baixo do terceiro fio. Antes de começar a fazer o arremate, sempre passa por baixo do fio que você acabou de fazer a folhinha, igual como se você fosse continuar fazendo as folhas. Do mesmo jeito que você sempre está passando por baixo do terceiro fio, para chegar até a outra folha, quando você começar a fazer o arremate, você também passa por baixo do terceiro fio primeiro. E depois faz a volta completa por baixo dos pontos. Corta próximo. E agora, com a linha de início, você vai fazer a mesma coisa. A linha de início, se você não quiser, não precisa passar por baixo do terceiro fio, porque a gente já iniciou o ponto do terceiro fio. Mas se não, ó, pode passar também embaixo do terceiro fio. Aqui você pode escolher se você quer ou não passar por baixo do terceiro fio. E faz também a volta completa. Pode passar um pouquinho mais se você preferir. E você vai ter esse resultado. Então, você vai ter o ponto ilhós, o ilhós diamante, as duas maneiras de fazer a folhinha, uma fazendo nas pontas do ilhós diamante, outro fazendo nas laterais do ilhós. Então, você vai ter esse resultado, ó, é bem delicado, é um ponto delicado, então você pode fazer em vários tipos de trabalho, que você vai ter trabalhos bem bonitos, delicados. Pode, como eu falei, utilizar linhas mais finas, como linha de ponto cruz, para fazer os ilhós, para também ficar mais delicado. E agora eu vou fazer a montagem. Como eu falei, cada uma faz a montagem de acordo com seu gosto. Pode fazer, como eu fiz aqui, os 2 pontos. Eu posso fazer um ponto aqui em cima e um aqui embaixo, ó, e fazer esse desenho desse triângulo, ó. Fazer um balão maior aqui, faço esses 4 pontos, depois faço esses 4, ó. Depois esses 4 também, que eu vou ter um outro efeito no trabalho. Então, você vai preenchendo, enxergando aqui a figura que você quer montar, de acordo com o seu gosto. Eu vou fazer bordado apenas nas carreiras principais. Então, aquelas 3 carreiras que a gente fez, eu vou intercalar. Assim que você terminar, você vai ter esse resultado. Então, aqui eu fiz o ponto ilhós e ilhós diamante intercalados. Fiz a primeira carreira como eu mostrei para vocês. Depois, as outras carreiras eu intercalei. Onde eu fiz ilhós em uma carreira, na outra eu fiz o diamante.
onde é diamante, no outro ilhosa, então sempre intercalando. Assim eu tenho meu desenho intercalado tanto na horizontal quanto na vertical. E assim eu consigo ter uma distribuição bacana dos meus pontos. Mas você vai fazer o desenho que você escolheu. Você pode fazer um desenho fazendo diagonais, pode fazer desenhos preenchendo todos os balõezinhos, fazendo uma carreira só de diamante, uma carreira só de ilhós comum. Então você vai montar o desenho que você acha que fica mais bonito, conforme o seu gosto e o tipo de trabalho que você quer fazer. Então essa foi a nossa aula de hoje. É um modelo ponto reto com ilhós e ilhós diamante. Espero que tenham gostado. Se você gostou do modelo, gostou da explicação, deixe sua curtida no vídeo. Com as curtidas eu vou saber se vocês estão gostando das aulas, se vocês estão gostando das explicações, os tipos de modelo que eu estou ensinando. Então deixe essa curtida, deixe também seu comentário. Se você ainda não está inscrita no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Todo sábado, 9 horas, nós temos um modelo novo, técnicas diferentes. Então eu aguardo todas vocês. Compartilhe o vídeo com as amigas, convide as amigas que gostam e querem aprender a bordar a vir e participar das aulas aqui com a gente. Então tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês no próximo sábado.